Queridos e queridas, que satisfação mais uma vez ver você aqui comigo no meu canal no YouTube. Estamos começando mais um podcast, hoje aqui com um convidado ilustre, um pastor que é referência, um pastor de uma grande história aqui na nossa cidade, em Jacarezinho, no norte do estado do Paraná. Eu quero dar as boas-vindas para o pastor Edivaldo Silva. Pastor Edivaldo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui. Amém, pastor, a paz de Cristo. Amém. Uma saudação calorosa de muita paz e graça na vida de todos aí que vão ouvir e assistir esse importante, eu chamo de documentário, né? É um prazer ter essa honra, fazer parte desse projeto aí projetado pelo pastor Ronaldo, e sabemos que certamente vai edificar muitas vidas. Eu tenho certeza, pastor Edivaldo, tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir a história de quem tem história, de quem tem testemunho, de quem carrega uma bagagem que tem já edificado e abençoado a vida de tantas pessoas e hoje podendo chegar a muitos outros lugares, porque, que nem assim, eu já conheço o senhor há aproximadamente aí 7, quase 8 anos, mas sei pouco da história do senhor. Então hoje vai ser também aqui uma novidade para mim e para quem estiver assistindo. Pastor Edivaldo, vamos começar então. Gostaria de ouvir do senhor aí quem é o pastor Edivaldo. Conta um pouquinho para nós aí do Edivaldo Silva. É assim, a vida de todo o vencedor, todo servo de Deus, ela é uma vida de milagre, né? Sempre tem aquele ciclo, né, que termina com milagre e acontece outro milagre e um novo ciclo, né? A minha história falando biografia, né, biológico, né? Já começa com milagre. Eu sou baiano, nasci na Bahia, lógico, né? E falando sobre a minha biografia, a questão da vida de um ser humano, quando tem um chamado por Deus, certamente ela é marcada por milagres, né? E eu sou filho de ex-alcoólatras, né? O meu pai e minha mãe me colocaram nessa terra pela misericórdia de Deus, mas eu vim por um milagre. Como alguns me contaram, né? A minha mãe tentou aborto devido à lógica e à realidade daquele tempo. Também eu nasci com alguns problemas de enfermidades, cheguei a ser desenganado até pela fragilidade de medicina da época, né? Eu nasci dia 11 de novembro de 1975, apesar de parecer esse cara de 20 anos, né? 20 anos de idade, eu tô com 49, farei 49 agora, dia 11 de novembro. E daí então, meu pai separou da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade, fui criado por uma outra mãe, uma viúva que meu pai casou, tinha 11 filhos, mais um neto e mais eu. Então ela criou 13 filhos, né? Recebi muito carinho dessa minha mãe, a Francisca, já partiu para a Glória também. E quando eu tinha 11 anos de idade, a gente mudou para Campinas. Meu pai foi acidentado em Campinas, precisou mudar para o interior, né? Porque ele recebeu um dinheiro lá de acerto da justiça e ele caiu e machucou muito a coluna. E no interior ele comprou uma casa, lá na cidade de Quatá. Daí eu já estava com 14 anos, onde começa a minha história sobre Deus. Ainda criança, eu recebi um folheto de uma determinada seita, não foi nem de uma religião, de uma seita. Certo. E só que o folheto falava um pouco sobre vida eterna. E eu fiquei pensando muito nisso. Onde que eu ia estar depois que eu partisse daqui? Quando eu via um caixão, quando eu via uma cena de velório, havia aquela interrogação dentro de mim. Certo. Eu jogava bola, parava no meio do campo, ficava olhando para cima, pensando onde que eu vou depois que eu morrer. E sendo assim, já lá em Quatá, na cidade aqui no interior de São Paulo, próximo aqui a Assis, Presidente Prudente, Tupã, ali o pastor Francisco Azarias, meu pai na fé, que já partiu para a Glória um tempo atrás, muito novo, com 60 anos, né? Ele começou a me evangelizar, e aí eu fui para a igreja com 14 anos. O senhor foi o primeiro da família a ir para a igreja? Não, a minha mãe, que eu chamo de mãe, que assim, a minha mãe que me criou de 2 anos até 19, eu chamo ela de mãe. A minha mãe que me teve, minha mãe biológica, eu chamo ela de maninha. Na Bahia tem essa expressão maninha, então maninha. O que acontece? A minha mãe foi para a igreja por causa dos filhos dela, né, que tinham dado muito problema, de longe, e ela começou a orar. Aí depois foi o meu irmão, que na verdade é neto da minha mãe que me criou, né? É da minha idade também, o José Roque, que mora em Campinas hoje. Aí os dois foram, em seguida, o outro irmão meu, que é o Josué, veio visitar a nossa casa. Aí nós fomos todos para a igreja. Aquele dia eu chamei ele para ir para a igreja. Vamos para a igreja lá, porque o pastor fica
muito no meu pé, né? Eu preciso lá pagar essa E dívida, ficar né? livre. Ficar livre dele, né, cara? Porque é um pastor muito carismático, muito alegre, Certo. muito evangelista, né? Então Uhum, ele me colocou no beco sem saída. uhum, Então eu mesmo me cobrava de ir pela tão legal que ele era. certo. Aí eu fui à igreja junto com o meu irmão Josué e lá nós aceitamos Jesus, entregamos a vida para Cristo Glória a Deus. e isso já se faz 1989 no finalzinho ali, quer dizer, faz as contas aí, 90 vai dar 10, 20, 35 anos, né? Nossa. São 35 anos que eu estou servindo a Deus. E daí, pastor, foi tudo muito rápido, né? Muito rápido, porque entrei na igreja, fosse de expressão, entrei na igreja, né? Fosse de expressão de palavra de crente. E aí eu comecei a estudar o livro do pastor, muito curioso, muita pergunta. E olha só, em 6 meses eu já trouxe a primeira palavra numa casa, aí eles gostaram e falaram, ó, vai ter o culto de jovem. Isso eu tinha 14 anos ainda. Todos os jovens vão falar. Isso aqui é interessante, essa história minha. Uhum. Todos os jovens vão ter uma oportunidade. Era pouco jovem naquela época lá, devia, né? Aí, como eu sabia que todos os jovens iam falar, eu entrei na rádio da Deus e Amor, aqui de, acho que Londrina ou Curitiba. Na época tinha um pastor chamado Luiz Gouveia, da Deus e Amor, que era o presidente aqui no Paraná ou em Londrina. Eu sei que eu ouvi ele pregando uma mensagem sobre a morte de Jesus. Certo. Era tipo a ceia lá do Deus e Amor. E tal, eu ouvi a mensagem toda. E depois eu li umas 10 vezes Mateus 27, 28, Mateus 26, 27, 28, eu fui lendo. Depois eu fui pro mato, né, dentro das canas, preguei. Tal. Aí deu culto de jovem, um sábado, né? Tinha até um pregador, um pastor Sodário, que até já morreu. Não é o Sodário nosso aqui, não. Sodário é um pastor lá de Bauru, que já faleceu já. É um senhor. Chegou a minha hora, eu tocava bateria na igreja nessa época, né? Uhum. Ganhava na bateria lá para os jovens. Chegou a minha oportunidade, eu peguei e preguei a mensagem lá. Aquela mensagem. Da morte de Jesus. Eu reproduzia a mensagem Certo. do pastor Luiz Gouveia, do presbítero Luiz Gouveia, da igreja Deus é Amor, e mais ou menos uns 40 minutos. Nossa. Eu acabei o culto. Que o pessoal esperava, vou dar oportunidade pro jovem, ele vai tremer na base, vai falar, falar pouquinho. 5 minutos. Mas eu tava com a palavra tudo na cabeça. Eu preguei como se fosse um conhecedor. Só conhecia aquilo também, não conhecia nada. Eu estava 6 meses na igreja. Mas eu decorei tudo, o homem me inspirou com a mensagem dele e eu preguei como um pregador. O senhor ouviu uma vez só aquela mensagem? Uma vez só. Mas como foi o suficiente. É o suficiente, porque como ele falou onde que estava a história, né? O senhor eu li o 26, 27, 28, 26, 27, 28. E aí gravei ali, reproduzi a história, trouxe algumas lições para o presente, igual ele, faz tudo que ele fez. Uhum. E isso causou um impacto na igreja, que apesar de ter pouco jovem, a igreja era grande. Uhum. Deu um impacto, assim, de onde que esse menino aprendeu isso em 6 meses, né? E estavam cheio do poder, emoção, né? E junto com a adrenalina do jovem, a vontade de querer... ser um pregador, né? Exatamente. Dali eu fui classificado já como pregador na igreja. Aí eu arrumei um problema que eu não precisava ter arrumado. Daí a minha vida muda. Minha vida muda e que todo mundo coloca os olhos em mim. E toda essa pressão me faz ser um jovem de oração, de jejum, de muita leitura, né? De maneira que eu fiz algumas loucuras, não aconselho. Hoje eu não posso aconselhar, mas para mim foi bom, né? Eu já cheguei a jejuar na minha mocidade o ano inteiro. Eu cheguei a fazer voto com Deus e cumpri o voto de só jantar. Então eu trabalhava o dia todo, eu só jantava. Eu tinha das 6 à meia-noite para comer o que eu quisesse. Comer, tomar água, em jejum total, né? Sem água, sem nada. Então eu fiquei assim, eu lembro que eu fiz esse voto 1 ano. Nossa. Eu fiquei 1 ano jejuando, eu juntamente com o meu irmão, Josué, 1 ano de jejum, né? E tudo isso é a vontade, né? Dos jovens. E Deus foi assim, me dando certas habilidades espirituais através dos dons, que eu comecei a ter muita credibilidade na escola. Me tornei o principal orador para o pessoal da escola, me tornei um pregador ali da região, né? Rancharia, João Ramalho, Paraguaçu Paulista, Tupã, essas cidades ali vizinhas de Coatá, e muito respeitado e considerado. Muitos pastores da região, com as suas artimanhas também, já tentaram me levar para a igreja deles naquela época, né? E é isso, pastor. Tem umas coisas importantes que aconteceram comigo. Uma das marcas mais importantes foi dia 1º de maio de 1990 ou 91, não me lembro ao certo. Eu sei que foi o Dia dos Trabalhadores e foi um sábado. Me lembro que fomos ao monte
e antes de ir no monte, na igreja, na espera, esperando os irmãos vir, eu veio uma crise de choro muito intensa, muito intensa. E o pessoal perguntava, e eu falava, eu estou tendo uma visão. A visão que eu estava tendo era vendo meu pai entrando na igreja. Então isso é uma coisa de louco, né? Porque meu pai se dizia espírita, meu pai não foi um homem fácil, meu pai odiava crente, apesar de ter sido um crente afastado de Deus quando criança, né? E eu tive essa visão, eles não falando, ele está delirando, né? Ele está muito emocional, mas eu tive essa visão mesmo, porque meu pai, para quem não sabe, meu pai chamava cobra, meu pai tinha umas coisas estranhas, né? Ele lia lá os livros lá de São Cipriano, dessas coisas aí. Eu já vi meu pai uma vez, as polícias entraram, meu pai era policial, foi expulso da polícia, quer dizer, meu pai, eu já vi as polícias indo em casa por causa de uma briga que ele teve com a minha mãe madrasta, que me criou, e ele entrou no quarto dele, os policiais vieram atrás dele, entraram no quarto, procuraram, não achavam ele. Meu pai, ele tinha a habilidade do mal, certo, de desaparecer. Então, hoje a experiência espiritual que eu tenho de libertação, eu também tenho na prática, né? Então eu já vi meu pai assoviar com um tal de China, que era um amigo dele, e vinha cobras assim, subia neles, enrolava, colocava na cabeça, colocava o chapéu assim. Tudo isso na Bahia. Então eu vi muita coisa. Na Bahia, essas experiências valem muito a pena. Também na Bahia, voltando lá na Bahia, com 10 anos, eu lembro que tinha uns 9 anos, mas foi uma cena muito curiosa, que as criançadas iam comer, né, no candomblé, nessas festas aí, nas festas aí da religião afro, né, e os espíritos se apossavam das pessoas, Meu né? Deus. E eu me lembro de mulheres, aquelas mulheres daquele cabelo comprido, o cabelo ficar em pé, assim, ó. Isso eu vi, isso não é história de ficção, não. É uma história que eu vi. O senhor ficou até quantos anos na Bahia? Até 11 anos de idade. E nesse tempo o senhor conseguiu ver muita coisa? Nesse período, né? Então essas coisas que mais marcou, essas coisas não saem da mente da criança, né? Eu vi, assim, eu já vi aquelas mulheres com cabelo liso, cabelo em pé, como se tivesse colocado um gel e feito uma estrutura, né? E falando, cheguei, eu sou tal, eu sou tal. Então, essas experiências Deus me permitiu viver, né, me permitiu viver para chegar do lado espiritual de Cristo, já sabendo de como que como era o outro lado. O mundo espiritual é uma total verdade e realidade. Voltando ao assunto já de Quatá, aí eu devia ter já uns 15, 16 anos, né, quando eu tive essa visão do meu pai, os irmãos falaram, ele está delirando e tal. Mas esse dia foi o dia que o meu ministério foi consolidado pelo Reino do Céu. Meu Deus. 1º de maio de 90 ou 91, eu não me lembro. Eu lembro que era dia dos trabalhadores. E nós íamos no monte. Então, ali, o pessoal chegou, fomos pro monte. E eu chorando, não conseguia me controlar de chorar. E meu pai não era crente, claro, né? Aí, no meio do caminho, para acabar de completar a história, acharam uma cascavel, uma cobra, né? Cobra grande, né? E mataram aquela cobra. No meio do caminho, iam pro monte e tal. Certo. E isso me assusta muito, que eu sou muito timorato concernente a cobras. Muito medo. Eu sou covarde. Eu tenho medo, nojo e medo de cobra. Quando eu vou em zoológico mesmo, o único lugar que eu não vou é a ala das cobras. Né? Porque eu tenho um histórico também, que um dia eu te contar, parece uma cena de filme sobre cobra. Então o que acontece? Então aquilo ali já foi um satanás, acho, pra me intimidar, porque aquela era a minha noite. Certo. Quando chegou lá no monte, uma mata muito fechada, uns 40 e poucos irmãos e tal. Já estava acostumado com o monte, a igreja sempre ia, né? Mas eu estava naquele período dos jejuns, né? Estava no livro aberto. Eu me lembro que quando eu dobrei meu joelho, né, apareceu uma árvore gigante na minha frente. Uma árvore tipo de cristal, de bronze, de ouro, de prata. Era uma árvore assim. E essa árvore, eu abri o olho e fechava, mas eu não me continha. Essa árvore, ela explodiu. Meu Deus. Ela explodiu. Não sei se vocês que são mais velhos aí já assistiram, né? Guerra nas Estrelas. Né? Eu já ouvi falar, nunca já ouviu falar? Eu sei que você já ouviu falar, eu também ouvi falar. Falaram pra mim que teve esse negócio de Guerra nas Estrelas. Mas não é do tempo do então, meio que aquelas naves, né? Certo. Então, a visão foi mais ou menos aquilo. Quando explodiu a árvore, ela vinha em minha direção. Os resíduos, tal. Conforme ia batendo em mim, de verdade, eu ia sentindo a dor da alegria e do gozo. Meu Deus. Então, aquela noite, a minha vida mudou. E tinha mais alguém perto do senhor que viu isso daí? Era uma experiência só para o senhor? Só para mim. É tipo o Atos 9, né? As pessoas perceberam que foi uma noite diferente, que não foi só para mim. Né? A glória desceu ali de uma maneira diferente. Mas quem viu essa visão só fui eu. Né? Só que, na real, a minha vida mudou. A partir daquele dia,
saindo do monte, eu voltei com umas habilidades espirituais muito esquisitas. Meu Deus. Muito esquisitas e rejeitante, né? Eu passei também por alguns obreiros da igreja, eu fui rejeitado, né? Porque assim, o pastor se aproximou bem de mim, me orientou, me pastoreou, e sempre tinha eu como arma, né? Uma arma de ajuda no mundo espiritual dentro da igreja, porque eu passei pela misericórdia de Deus a ganhar muitas vidas para Jesus, e Deus fez em mim ali encontrar um ponto referencial dentro da igreja, por exemplo. Eu até prego, até disse essa semana para os jovens, né, que o importante não é fazer muita coisa. Deus não chamou a gente para fazer muitas coisas. Deus nos chamou para fazer aquilo que é para a gente fazer. É verdade. Porque Ele é um Deus de propósito, né? Mas a gente, quando é jovem, é na ganância. Você quer fazer tudo, você não está nem aí para propósito. Inclusive, eu tenho uma matéria para falar sobre isso, né? Dos meus erros ministeriais. Né? Em nome da paixão pelo reino de Deus, em nome do amor pela obra, você também sai do propósito. Verdade. Né? E eu tenho muito para falar sobre isso. Então, eu cheguei na igreja, eu cantava no coral, eu tinha minha banda, eu tomava conta dos jovens, eu era líder das crianças, Meu Deus. Era terceiro tesoureiro, era o segundo tocador oficial da igreja. Naquela época não é que nem hoje tem muito de banda, no máximo era 3 tocadores, era guitarra, bateria e contrabaixo, né? É difícil ter uma igreja um formato total, que nem a gente tem hoje aqui e tal. Então, assim, eu tinha uns 18 cargos na igreja. Entendeu? Eu era líder de missões, era superintendente da escola dominical, uma escola forte que tinha. De manhã dava 80 pessoas na escola dominical. E eu dividia as classes de homens, de mulher, de jovem. Aí no final vinha todo mundo. Eu tinha que fazer a suma da manhã, responder as perguntas complicadas. Então eu vivi esse privilégio que o pastor Francisco me deu, mas foi um desafio grande. Daí então a minha vida acelerou. Você vê que com 17 anos, contra os estatutos, que hoje ainda há aceitação, mas em 90, 91, 92, os jovens eram abafados nas igrejas. Os jovens não tinham oportunidade na questão ministerial, entendeu? E eu consegui ser cooperador e diácono em uma igreja rígida. Naquela época a igreja era rígida. Não se chama de doutrina, se chama de costumes. Costumes rígidos, né? Muitas igrejas não usavam bateria, quase igreja nenhuma podia ter televisão. Ministério nenhum, pouquíssimo ministério podia ter televisão. Então eram uns absurdos que existia em nome da fé. Se pegasse, olha, como que era absurdo, se pegasse, a maioria das igrejas, se pegasse um irmão dentro de casa, sem camisa, ele era disciplinado 3 meses. Meu Deus. Se estivesse fora de casa, era 6 meses. Esse era mais ou menos as igrejas mais leve, né? As outras da Deus e Amor para lá era bem mais pesada. Então, assim, nessa época, foi a época que Deus me abençoou muito. Falando do impacto espiritual da visão, em minha volta, assim, 3 metros, 2 metros, ficava como se estivesse caindo porra de ouro. Isso era o tempo inteiro. E eu estava em contato com uma comunicação. Isso no momento que estava lá no monte? Não, eu fiquei assim mais ou menos uns 2 anos. Desse jeito. Meu Deus. Entendeu? Eu tinha uma comunicação assim comigo direto. Hoje acontece ainda, mas é uma coisa rara, às vezes é um pouco mais intenso. Mas eu fiquei assim uns 2 anos. Então, assim, eu preguei em muitos lugares na região, e Deus me usou para libertar muitas pessoas que citavam Jesus. Mas não era eu. Era algo que Deus me deu para aquele tempo. E ficava nítido, né, que um menino de 16 anos, 17 anos, não vai ter toda a habilidade por experiência. Por que experiência? Não tinha experiência nenhuma. Né? Nenhuma. Então um dia o pastor me chamou a atenção e era evitado pessoas a orar para pessoas, porque caía. Esse problema. Um dia eu fui orar para uma mulher, quase que a mulher morre. Né? E naquele tempo não tinha essa questão de orar e as pessoas, não era bem aceito, né? Esse negócio de orar e as pessoas ficar caindo. Não, sim. Já era aceito? Já era aceito, sim. Que nem esses casos que eu tô falando, eu fui levantar a mão, mas pá, caiu, não deu tempo de nada. Então faltou isso aqui, ó. A igreja nossa era de bancos. Pra ela bater naquele, sabe aquele pé de apoio do banco? Se ela bate ali, rachava a cabeça dela. O pastor me chamou tanta atenção. Você não pode fazer isso. Entendeu? Tem que chamar alguém para ficar atrás, entendeu? Então, assim, era muita falta de experiência, porque acontecia muito poder. Um dia, por exemplo, no monte, tinha muita gente, né? Tinha umas 60 pessoas no monte, tinha mais de 12 igrejas reunidas, 2 ministérios diferentes, Brasil para Cristo e tal. E Deus falou comigo assim, olha, fala para aquele jovem que hoje eu vou batizá-lo com o Espírito Santo e dar o dom de língua. E eu segurei aquilo. Aí no final do monte eu fui falar, falta de ética, né? Aí quando eu falei, ó, Deus falou pra mim que vai batizar e dar dom de língua pro rapaz ali. Já era 4h30 da manhã, né? E o pastor que estava na direção era do Brasil para Cristo. Ele ficou nervoso,
Ele falou, pô, por que você não falou isso antes? Entendeu? Então, olha o que ele falou. Logo que Deus falou pro irmão que vai batizar o fulano com o Espírito Santo e dar dom de língua, então o irmão vai lá e ora pelo irmão. Mas foi tipo assim, ele tava chateado comigo. Eu cheguei, abracei o jovem e não vi mais nada. 6h30 da manhã tava todo mundo lá ainda. E é isso que tava acabando. Deus batizou o irmão, deu o dom de língua, mas outras pessoas também foram tomadas. Então aconteciam umas coisas muito assim, poderosas. Eu lembro que um dia, em Rancharia, eu estava na cidade lá de Rancharia, menino novo e tal. Aí tinha uma mulher do outro lado. Eu falei, moço, quer falar com você, moço? Eu falei, ó, Deus mandou dizer que ele não vai embora. O marido dela estava indo embora, tinha arrumado a mala. Meu Deus. Entendeu? E ela veio na cidade comprar isso aqui. A mulher chorou e tal. Então aconteciam umas coisas muito lindas, sabe? Assim, quando eu pensei, já tinha falado. E já era aquilo. Mas a busca. E diante disso, o senhor falou que teve ali talvez um ciúme dos outros obreiros. Diante dessas coisas também ou não? Sim, pastor. Por quê? Porque aconteciam umas coisas estranhas mesmo. Por exemplo, falar que meu pai vai vir para a igreja. É inacreditável. Eu comecei a ter umas visões, não era imaginação, de um monte de perfil de templo, sabe? Perfil de templo. Essa era uma outra visão que eu tinha constantemente. Filas de pessoas, eu não posso nem falar isso até hoje, que a emoção vem sobre mim. Fila de pessoas de branco, de roupa de batismo, né? Para batizar. Então era muito impacto. Então isso me fazia buscar as almas. Então, até hoje, o que me impacta muito, muito, me faz chorar, é pessoas entregando a vida para Jesus e pessoas descendo as águas do batismo. Isso me dá um impacto muito grande. E eu ficava falando coisas que estavam fora do padrão daquela época. É que nem o Thales Roberto fala, né? A igreja quer normalizar. É normal a igreja querer padrões. E quando você entra num propósito de Deus mais não é que você tem um nível maior, quando você entende e aceita, né? Porque na verdade a maioria das pessoas não aceitam o propósito de Deus. Verdade. E quando você aceita, você acaba não agradando muito o padrão. Porque Deus, quando Ele quer fazer na vida de alguém, vai sair fora do comum, né? Vai sair fora do padrão. Sempre a gente vê isso na Bíblia, né? E uma coisa, pastor, interessante é que todas as vezes que uma pessoa, ou uma igreja, ou um momento, acontece um momento fora do padrão, as primeiras linguagens que tem é cuidado com isso. A segunda linguagem é heresia, entendeu? Porque todas, por exemplo, a Catherine, a que ganhou lá o Benin, ela foi expulsa da igreja. Uma mulher que não sei quantas pessoas deixaram a cadeira de roda, mas no início, quando ela era menina, que ela recebeu a unção das pessoas. Aquela dos Estados Unidos? Ela foi expulsa da igreja por causa dos movimentos que aconteceram, que não era aceito na igreja. Sim. Então, sai do padrão. E naquela época eu saí do padrão da minha igreja, entendeu? Pelo que eu falava, não pode falar isso, não pode falar assim, esse movimento não é bom, tomar cuidado com isso. Mas as pessoas estavam aceitando Jesus, sendo curadas, entendeu? Mas eu era muito novo para isso. De maneira que, para você ter uma ideia, para me ser separado da evangelista, que era um cargo muito alto, na maioria das igrejas na maioria das igrejas evangelistas naquela época até hoje, é um cargo abaixo do pastor. Eu fui levado para Carapicuíba, para a igreja sede, pelo pastor presidente, né? E não foi nada em convenção. Eu era diácono, estava lá cuidando dos carros, tinha uma escala, porque a igreja sede na época é até hoje uma igreja grande. Então tem 4 diáconos, ou 5 naquela época, para cuidar dos carros. Eu ficava lá na direita, lá em cima. Aí um rapaz falou, o Edivaldo, o pastor tá te chamando, vai descer lá, entendeu? Falei, mas o culto tá acabando já, eu tenho que ficar esperar os donos dos carros vindo. Não, eu fico aqui, ele falou, sei lá. Aí antes de impetrar a bênção. Eu fui lá para ver o que o pastor queria, cheguei perto dele, ele falou, ele aí que nós vamos te separar hoje, evangelista. É fora de ética também, porque a igreja tem a convenção, mas na convenção eu não passava. Entendeu? Eu não passava porque eu tinha quase 18 anos, eu não era casado, eu tinha todos os cursos, né? Graças a Deus, eu não falo isso por orgulho, que não deve se orgulhar, né? Eu consegui estudar 5 teologias, 3 brasileiras e 2 não brasileiras. Eu consegui, pela misericórdia de Deus, criar na nossa igreja 2 teologias próprias da nossa igreja. Tenho 2 bacharelados, me formei na faculdade FADEP, né, em teologia. E então assim, estudei muito. Mas mesmo eu tendo estudado naquela época já um estudo suficiente para ser obreiro da igreja, o estudo interno da igreja, eu não tinha os outros requisitos, idade e casamento, né? Mas os pastores da diretoria via que não dava para esperar, por causa da minha utilidade para eles, né? Todo lugar importante do ministério eu estava servindo. E aquele receio que o pastor fica também, fala assim, e se eu estou atrapalhando a obra de Deus na vida desse moço, também, né? E outra, não vou falar nome de igreja, mas uma grande igreja do Brasil, sempre me procurou. Sempre, quando eu era menino, como eu pregava em muitas igrejas, né? Então, sempre proposta. Proposta de, inclusive, quando eu estava em Belo Horizonte,
já que assim que eu fui ungido a evangelista em Carapicuíba, né, melhor, ungido não, pessoal, separado, porque separa, a igreja tem um ritmo de separar e depois consagrar. Cada igreja Certo. tem a sua liturgia, a sua forma, né? Eu fui para Lençóis Paulista ajudar o pastor Paulo, aí depois eu fui abrir a igreja em São Manuel, tudo com 18 anos aí. Então no comecinho de 95, né? Aí depois eu fui enviado para, eu ia para Roraima, meu pai não deixou, liguei para ele, meu pai não deixou, né? E fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu recebi várias propostas da grande igreja, né? Uma grande igreja evangélica do Brasil, porque eu era sou ainda, né, muito amigo dos obreiros, dos pastores e, e voltando, nós esquecemos de falar do meu pai, que é um assunto importante. Sim. Ainda com 19 anos de idade, meu pai teve uma dor forte na coluna, entendeu? Só que antes disso, ainda quando eu tinha uns 17 anos, eu ia fazer uma apresentação, né? Nós formamos lá uma banda, né? E eu ia fazer uma apresentação, né? A banda era até da igreja União da Fé, uma banda muito boa, né? E eu ia fazer uma apresentação junto com esse pessoal. E daí o que acontece? E eu tava saindo de casa e falei pro meu pai, falei pra ele, olha, se eu tivesse tocando num bar, que eu toco violão, né? E faço música. Se eu estiver tocando no bar, você já teria ido lá. Mas como é para a igreja, né? Só não foi até agora. Diz ele que essa frase aí, Mexeu com ele. ele ficou quieto, né? Falou, pai de graça, rapaz. Falou, pai de graça, rapaz, mas ele falou que essa frase aí moeu ele. E aí, quando ele tava com uma dor lá na coluna, né? Ele falou que tava passando um dia de noite em uma igreja. Aí uma pessoa convidou ele, ele foi. E era um pastor da Quadrangular, do Rio de Janeiro, né? Que era uma campanha lá em Quatá. E esse pastor foi usado por Deus para falar com ele diretamente. Meu Deus. Com ele, né? Profeticamente com ele. E ali meu pai converteu para Jesus. Glória a Deus. Né? E só para fim da história do meu pai foi presbítero, né? Mais de 20 anos. A glória de Deus. Morreu dentro da minha casa. Faleceu dentro da minha casa. Com 80 anos de idade, né? Mas faz 5 anos. Faleceu aqui, né? Aqui perto do... Eu morava aqui perto do Cantagalo ali, né? Eu até aluguei a casa, né, para preparar um quarto para ele, né? Sim. Levei ele para lá e meu pai faleceu ali, sendo presbítero, uma bênção de Deus. A noite que ele faleceu foi muito emocionante, porque me chamava para orar toda hora. Meu filho, vamos orar e orar. E ele deitado na cama, orei 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não estava aguentando mais. Na noite que na noite que ele faleceu. Ele estava sem dor, mas estava ofegante, né? Meu pai, os pulmões pararam, né? Foram destruídos os pulmões aí. Fui dormir e no outro dia amanheceu morto, né? Então, assim, para mim foi um privilégio muito grande. E a minha mãe? Minha mãe todo dia me manda mensagem. Minha mãe tem 84 anos, muito forte. Glória a Deus. Muito forte. A minha mãe serve a Deus também mais de 20 anos agora. Tudo mudou na vida. Deus, os meus irmãos de criação, né, que são 11, me parece que só tem 4 ou 5, né, que não servem a Deus. Os demais, todos são obreiros, pastores, na região de Campinas. É Josué? O Josué. O Josué tá aqui comigo. O Josué, para quem é da cidade, né? O Josué é o pai da Thalita. Thalita é minha sobrinha, que canta, tá cantando a cidade inteira aí, canta muito a Thalita, minha sobrinha. Né? Nossa, será que eu conheço o Josué? Agora fiquei em dúvida. Não, talvez não, porque o Josué tá há pouco tempo aqui. Há pouco tempo, tempo aqui. Eu trouxe ele porque ele é mestre de obra, né? Ele é um pedreiro muito bom. E ele tá fazendo uma casa para mim, e é um menino muito bom. Deus. Eu falo meu irmão, mas são todos pintadinhos, bem branquelos, tá? Só eu que sou o irmão. O irmão, a ovelha de ouro da família. Não fala que sou ovelha negra, não. Vou falar sou ovelha de ouro da família. A pessoa que cair dessa. Mas essa aí, pastor Ronaldo, e vocês que estão nos acompanhando aqui nesse bate-papo de fé em fé, é o princípio da minha história. Né? Eu contei uma história aqui, basicamente, até os meus 18 anos. E agora eu estou lá em Belo Horizonte, com 18 anos. Ali o senhor estava à frente da obra ou o senhor estava ajudando um outro pastor ali? Bom, antes eu já fazia isso, né? Inclusive, um testemunho aqui, né? Eu viajei nas igrejas da Mensagem e em outras igrejas. Então a gente fazia algumas campanhas sexta, sábado e domingo. Aí vinha o pastor Francisco, mais um outro pastor e eu. Então, como eu era no sentido ético e eclesiástico, eu era o mais irrelevante, né? Eu era um menino diácono, então eu era o primeiro que pregava. Certo. O primeiro que pregava era eu, depois no sábado o outro pastor, e no último dia o pastor Sênio, né? O pastor Francisco pregava, né? Pregava muito. É a minha inspiração. Até hoje, apesar de estar na glória, mas é a minha inspiração em alguns sentidos. Sentido número 1, ele é compositor. E eu também sou compositor desde 14 anos, eu já tenho mais de 2.000 canções.
Outra coisa que me inspirou o pastor Francisco, amante de alma, né? Já vendeu terreno, já vendeu casa dele, né, para construir igreja, entendeu? É um amante de alma, o pastor Francisco, apaixonado por almas, Deus levou para a glória. E a outra inspiração dele é essa aí de pregar, pregava assim com muita graça de Deus, né? E me inspirou a ser um pouquinho assim do que ele é. E você perguntou, né, se eu fui ser pastor lá, mas eu quero falar duas coisas assim que eu acho importantes para quem tá pensando. Apesar de eu ter buscado a Deus muito, e naquela época eu consegui orar de 2 a 4 horas por dia, né? Inclusive estou aqui na igreja, hoje eu entro aqui, são 10 dias, eu fico na igreja esse ano todo dia 10 dias, trancado aqui, durmo aqui, como aqui, jejum aqui, oro a madrugada aqui, quando eu oro de madrugada eu travo as portas ali, coloco cartaz ali, põe encadeado para ninguém abrir, senão me acorda. Às vezes eu fico orando né, no mês passado eu orei da meia-noite às 6, aí 7 horas eu ia dormir, então eu tenho que travar ali para ninguém me acordar. Bom, então assim, apesar de eu buscar tanto a Deus, pastor, aconteceu uma coisa comigo, eu não falava em línguas. Eu não recebia o dom de línguas. E aquilo era incrível, não, aquilo era uma humilhação. Você se sentia incomodado com aquilo? Não, porque não era só incomodado, eu buscava isso, sabe? Ficou nítido que logo nos inícios Deus me deu o dom da palavra da sabedoria. Aí eu fui buscar o conhecimento devagar, tal. Então era fácil eu falar. Por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, eu não preparo sermão para nada. Eu não preparo sermão, não faço rascunho, não faço nada, né? Eu dou aula, ensino que é importante você ter um roteiro, você fazer o rascunho, mas eu não consigo, porque eu já me compliquei lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, tentar fazer isso, não consegui. Então, eu prego em todo lugar que eu vou na hora. Leio o versículo, eu prego na hora. Eu não levo nada preparado, mas já virou para mim já é normal isso, né? Eu sei que Deus vai me dar um livro na mensagem ali na hora. Bom, é um dom. Apesar de eu ter recebido esse dom tão precioso, que ficou muito notório, e eu louvo muito a Deus por isso, eu não conseguia receber o dom de língua. E eu orava, já jejuei, já 10 dias fechado de jejum, não falava em língua. Você tem uma ideia? Esse irmão meu chamado José Roque, se ele estiver me ouvindo, me perdoe falar, José Roque, mas ele era um irmãozinho relaxado. Ele não era um jovem firme, ele era um jovem relaxadinho. Mais molecão do que obreiro que nem eu era, sério. Certo. Mas o José Roque recebeu o dom de língua. Aquilo lá. E eu não. Eu tenho um irmão que hoje é pastor na Assembleia de Deus, lá na região ali de Limeira, né? O Gerson Salles Ribeiro. Esse irmão estava lá em Praia Grande, né? Bebendo. Isso mais ou menos, deve ser 93, isso que eu tô falando aqui, 1993. Então, esse meu irmão estava na bebida. Aí ele veio para São Paulo, para Taboão da Serra, corrido. Que ele aprontou lá em Praia Grande, né? Ele não era crente. Não era crente, não, já bebia. E ele deve ter uns 65 anos, esse irmão meu. Então, ele veio para Praia Grande, chegando lá, ele foi no macumbeiro. E o macumbeiro falou tudo que ele tinha feito lá em Praia Grande, né? Ele estava corrido e tal. Aí ele saiu de Praia Grande e veio cá para Quatá, visitar a mãe, né? Visitar a mãe. Aí chegou cá em Quatá, mas continuou bebendo, foi beber no bar e tal. Aí eu ia pregar na Assembleia de Deus do Madureira. Inclusive é uma igreja muito grande, um templo grande. Talvez maior do que Quadrangular aqui, um templo muito grande, lá em Quatá, Madureira, né? Muito boa, muito legal. Aí eu fui pregar no culto de jovens lá, o presidente do jovem era até o Isaac, que também é pastor hoje. Eu tô pregando e tal. Tô no meio da mensagem, meu irmão aponta na igreja. Esse aí, o Gerson, bêbado. Essa história é legal também. Aí o Gerson começou a gritar da porta. Esse aí é meu irmão! Minha mãe que criou ele! Aí eu falei, irmão, pior que é mesmo, ele é meu irmão. Tenta acalmar ele lá, e acalmou nele e tal. E ficou lá. Aí sentaram ele lá no banco, lá pra não atrapalhar. O Diaco foi perto dele. É meu irmão! Aí eu preguei. Não é que esse menino não aceita Jesus no final do culto? Então o Gerson aceitou Jesus, foi lá pra frente, o bêbado. Aí o pastor da Assembleia de Deus, na época, o pastor Josi, né? Orou e tal, beleza. Aí até brincou comigo de volta, agora vai ficar na Assembleia ou vai ficar na mensagem? Eu falei, vai ficar na mensagem. Beleza. Aí o Gerson, meu irmão, veio congregar com a gente ali, aqueles dias lá. Aí demorou, não vou falar uma semana pra mim não mentir, mas naquele mês, no monte, o Gerson é batizado com línguas Espírito Santo, entendeu? E eu nada. Rapaz. Então eu tô falando isso pra você, que talvez a gente pense, pastor, e há esse pensamento que a igreja tem às vezes de mérito, quando é a graça. Talvez, hoje eu começo a analisar que talvez eu atribuí mérito pra mim. Certo. Porque o que eu fazia, eu não via ninguém na igreja que fazia. Uhum. E Deus me deu uma lição que não é por mérito, é pela graça. Uhum. A minha irmã, tem muita história, a minha outra irmã também veio, aceitou Jesus. Línguas Batista Santo, a Maria do Carmo, entendeu? Só gente assim que você fala, não pode. E eu não.
Deus me mostrou naquela época, já estava me dando uma lição prática, que a graça é superior ao mérito. A igreja quer dar um bom testemunho. Mas você já observou que o bom testemunho da igreja é mais pelo mérito? Não é pela graça? A igreja, não que eu estou desmerecendo isso, mas às vezes a gente fica mais intensificando aquilo que eu pareço ser do que aquilo que de fato eu sou. Entendeu? Então, assim, quando eu pareço ser, convenci todo mundo. Mas às vezes eu não sou o que é de fato. Certo. Você lembra que teve um pastor em Londrina que pregou em várias tardes da bênção lá e era pai de santo. Meu Deus. Veio lá do Rio de Janeiro e enganou todo mundo. Entendeu? Porque ele parecia ser. Meu Deus. Sabia as manhas. Tinha aparência. Tinha dicção. Tinha comunicação. Uhum. Mas não era... Então, eu aprendi com essa lição que tem coisas que Deus só me dá pela graça. E se eu for insistir em buscá-la pelas minhas obras, pelos meus méritos, eu vou quebrar a cara. E eu quebrei a cara. Não recebia. Uhum. Pregava com poder, unção, fogo queimando, querendo falar em línguas. Porque, para quem não acredita em línguas, eu sou um testemunho vivo disso. Eu fiquei aí uns 2 anos ou mais, buscando o dom de línguas, não falava em línguas. E como que aconteceu? Importante. Aconteceu, eu tocando um dia, o púlpito da igreja lá, igreja grande lá em Quatro. O púlpito era alto naquela época, né? Agora mudou tudo. Eu preguei lá esse dia. E eu estava tocando, e o pastor Francisco estava pregando. E ele pregava uma mensagem sobre Pedro, né? Tu és pedra, ficarei essa igreja e tal. Mas o foco da mensagem dele foi no receba a chave. Você precisa receber a chave. Aí ele falava, receba a chave, receba a chave. E eu ali sentado, chorando, né? Que eu sou muito chorão nos cultos, choro muito. O pastor Marcelino é aquele que sai correndo no meio da igreja, pula, rola. Né? Cada um Deus usa conforme a vontade dele. Até é bom falar isso aqui, né? Como eu sou ensinador, eu sempre pego uma gancha, né? Porque tem pessoas que têm um aspecto e despreza outros. É verdade. Deus tem a sua multiforme maneira de agir, tanto em grupo, em coletivo, como no individual. Sim. O pastor Marcelo prega e sai correndo e pula e tal. Eu sou mais aquela pessoa que choro, grito, dou glória a Deus, e onde eu estiver eu já ajoelho e já fico ali, né? Já vem por temperamento, forma de adorar que Deus tem para cada um, né? Sim, verdade. Isso é muito bom respeitar isso. Então eu fiquei chorando aquele dia, falando, Deus, eu preciso receber a chave, eu tenho que receber a chave. Eu estava assim, bem abatido comigo mesmo, ou seja, o que precisa eu fazer? A resposta eu sei hoje, nada. É só aceitar que tem coisas que é a graça. E a gente aprendemos muito também com as nossas doutrinas, que eu não estou contra elas, mas elas não são lá essas coisas. A gente aprende muito que tem que pagar o preço. Né? Isso tem que pagar o preço é uma coisa que está relacionada à vida ministerial. Sim. E não relacionada à vida espiritual. Isso é verdade. Se não tirar o óleo da água, vai dar a impressão que eu tenho que pagar preço coisa nenhuma. Na vida espiritual o preço já foi pago. E a mesma coisa é os dons. É lógico que uma das características de um salvo está em evidência que é as boas obras. Mas nunca que as boas obras vai garantir a salvação de alguém. Se alguém prega isso, está contra a Bíblia. Certo. Né? Por que eu pratico boas obras? Porque eu estou salvo. Certo. Não, eu vou praticar boas obras para mim ser salvo. Então eu abandonei Cristo. Não preciso de Cristo, então. Não preciso de Jesus. Né? Paulo até fala em Romanos lá no 6 e no 1, né? Ele fala, eu vou andar relaxado? Ele vai falar, de maneira nenhuma. Né? Tá explicando ali, né? Sim. Que o motivo das minhas boas obras é por causa da origem da minha salvação. Isso aí. E infelizmente hoje a gente fica bem categórico que a maioria das igrejas, até porque os pastores querem prender, querem controlar a igreja, prega as boas obras como um princípio para a salvação. Entendeu? Abandonou de verdade a salvação. E eu prego as boas obras que é um resultado de quem é salvo. Porque a boa obra para mim ser salvo, Jesus fez na cruz. Certo. Agora eu vou fazer boa obra como uma gratidão e como um bom produtor que foi salvo. Né? Bom, então assim, eu entendi isso. E você que talvez está aí com alguma causa, que você já fez de tudo, mas não funcionou. É porque é uma causa para graça. Entendeu? E ali, pastor, tocando e chorando e tal. De repente eu falei, eu quero essa chave. De repente eu comecei a falar em línguas. Falei baixinho. Na hora que eu falei em línguas, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Viu? A minha consciência já estava cauterizada. Eu já não estava acreditando mais. Porque não havia mais o que fazer para eu receber. É o dom de língua. Santidade, vida reta, honestidade, busca, tudo. Busca em oração, no jejum, tudo. Só não era Jesus, mas eu estava assim num nível muito de perfeição, entendeu? Verdade, falando sério, porque eu queria isso de todo custo. Mas eu falei e repreendi. Aí o que aconteceu? Era um dia 10 de outubro de algum ano aí. Esse dia, eu lembro do dia, só não lembro do ano. Aí acabou o culto, eu fiquei quieto, todo mundo via que eu estava triste, sabe? Triste assim, eu estava assustado.
Aí eu fui a pé no centro da cidade, sozinho, falando em línguas. Meu Deus. E todo mundo conhece, quem conhece Guatá, tem uma rua, a rua principal bem. Eu peguei a rua principal, fui até lá no final lá tem a Madureira, perto do cemitério. E falando em língua. Falando em língua. Depois voltei pro outro lado. Durante o dia? Era de noite, depois do culto. Isso aí devia ser umas 10h30, 11 horas da noite. Falando em línguas. Isso era sábado, né? Se não me falha a memória, ou era quinta. Eu sei que quando deu, eu não fui no culto, era quinta-feira. Eu não fui no culto. Não fui no ensaio sexta-feira, ensaio do coral, que eu cantava no coral, fazia tenor. Não fui no culto sábado. Deu um jeito de não ir domingo. Porque quando eu abri a boca, eu falava em línguas. Eu tava com medo. Eu tava repreendendo, no nome de Jesus sai. Aí deu curso de doutrina. Deu curso de doutrina, que era o curso de terça-feira, de ensinamento. Aí eu fui na igreja, entrei por trás, tinha um quartinho lá em cima. Até hoje lá, eu subi lá no quartinho, fiquei lá no quartinho lá em cima, pensando na minha vida. Eu devia ter 16 ou 17 anos, sério, com certeza. 17 ou 16, 17 anos, acho. Fiquei pensando na minha vida. Falei, puxa Deus. Ó, eu fazia dupla para algumas. Que nem eu faço com a Lilian hoje, né? Eu abro a voz para a Lilian, né? Eu abri a voz para a esposa do pastor. Eu fazia a segunda, que era uma dupla, por Denival. Eu fazia a segunda por Zezito, que era outro cantor. E a mais principal que cantava comigo era uma garota, filha do pastor, chamada Silvana, né? Que eu tô com 48 anos hoje, 49, ela deve ter uns 47. Então eu abri a voz para Silvana. Eu cantava com todo esse pessoal, né? E eu falando para Deus tudo isso, olha Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, entendeu? Agora eu tô aqui humilhado e tal. E beleza. E o pastor já estava bravo, né? Ele chamou eu para conversar. Por isso que eu fui na terça-feira para conversar depois do culto, né? Entendi. Aí qual que é a cabeça do pastor? Um menino desse nível aí. De repente, murcha. Meu Deus. A cabeça dele foi, esse menino aprontou. Né? Esse menino aprontou, porque ele tá muito... Ele sumiu de uma hora para outra. Ele tá muito esquisito, tá muito triste. Todo mundo fala, não, volta triste, tal. Aí eu fui conversar com ele depois do culto, né? Falei, o que tá acontecendo? Eu falei pra ele, ó, contei a história pra ele. Eu abro a boca, como é falar em línguas, eu tô com medo. Não sei de Deus. Aí ele começou a rir da minha cama, riu. Eu comecei a chorar, falei, você tá rindo, porque... Aí tal, falou, rapaz, tal. Aí chamou a esposa dele, a esposa me deu conselho e tal. Aí, beleza. Aí eu glorifico muito a Deus no culto, né? Mas por um tempo eu fiquei sem glorificar, né? Aí fica, glória a Deus, dá glória a Deus baixinho, falava medo baixinho. Sabe quando você tá envergonhado? Foi uma coisa que Deus me deu, mas ao invés, quando eu recebi, de eu ficar alegre, eu fiquei envergonhado, entendeu? Todo mundo tinha recebido, só não eu. Entendeu? Então eu fui nitidamente envergonhado por causa do orgulho. Então, o orgulho, como diz a Bíblia, né? Deus abate o soberbo. Né? E eu fui abatido nesse quesito. O senhor sabe que eu ia fazer essa pergunta para o senhor, porque tão novo, né? E isso que os pastores têm medo de acontecer com os mais novos, né? Sim. Tão novo, tão usado, tão cheio de Deus. E daí começam os comentários, né? Sim. Tinha aqueles que criticavam, mas tinha aqueles que protegiam a oração. E que também falava assim, nossa, pregou muito hoje, meu Deus, o que aconteceu ali? Sim, E ali o ego quer falar mais alto e falar assim, é você, né? E quanto não é. Exato. Vale até para hoje. Hoje, eu como pastor aí, desde os 18 anos pastoreando, né? Já são 18 para 2025. O senhor começou a pastorear aí? Com 18 anos. Ah, com 18 anos. Dia 8 de maio de 95, em Belo Horizonte. Então, são 30 anos. 30 anos pastoreando. Meu Deus. Não, de 95 para 2025, né? Foi 8 de maio de 1995. Então, deu 30 anos já em maio agora, né, pastoreando. Eu recebo muitos elogios, somente agora com essa era de redes sociais, né? Muitos elogios públicos, elogios, né, privados, elogio na igreja, por pessoas de fora, pela postura da gente e tal. Mas também a gente recebe muita paulada, né? Tem os críticos, tem os que reprovam, tem os que sempre tem aquela questão que às vezes não vai bater com o natural, né? A questão não bate com o natural, ele faz isso, mas não faz aquilo e tal. Nós nunca vamos ser completos. Mas falando do lado bom, né? A primeira guerra nossa é você vencer os 4 pilares malignos. Esses 4 pilares malignos, eles estão dentro de você, está dentro de mim, dentro de cada um de nós. Não vamos conseguir matá-los. Vamos abafá-los todo dia, que eu chamo de exaltação, soberba, orgulho e arrogância. Essas 4 coisas estão dentro de nós e nós precisamos deixar que a graça, que o fogo do Espírito, anulem elas, porque elas não vão morrer. Enquanto eu estiver vivo na carne, nessa vida biológica aqui, eles vão estar aqui. Então eu tenho que vencer, porque uma hora eu vou ser exaltado, uma hora alguém vai te provocar, entendeu? Por exemplo, e isso não é... Por exemplo, eu posso amanhã, pastor Ronaldo, te dar uma bronca. Você vai estar num nível tão alto
que você não vai dar resposta. Mas talvez amanhã eu possa falar um negócio desse tamanhozinho, e você vai estar no nível baixo. E vai para cima como um trator. Uhum. Então, assim, isso aí é difícil saber quando é que você vai estar dominando isso, porque não vai estar dominando totalmente. Vai ter que estar cheio da graça, para estar na consciência, eu sei que eu preciso vencer a mim mesmo. A gente chama a mensagem da renúncia, né? Aquele que não quiser, aquele que quer seguir Jesus, toma a cruz, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo, essas 4 coisas aqui tem que ser aniquilada para mim me negar a mim mesmo. Sim. Né? Eu, quando me converti também, eu passei por essa questão, porque os outros jovens não buscavam tanto a Deus. Eu comecei a buscar e comecei a ter, igual o senhor falou, achar que era mérito meu, e comecei a me exaltar com aquilo. E eu lembro, como se fosse hoje, eu estava num culto de jovens, e dentro de mim, eu não falava para ninguém, mas dentro de mim, assim, eu falava assim, rapaz, eu sou diferente. Sim, é guerra interna, né? É. A boa guerra interna. Não, isso aí não é guerra interna, isso aí na verdade é o banquete interno, né? O banquete interno do mal, né? E eu falava, nossa, tô voando. Eu cheguei agora, eu tô pregando demais. Ninguém aqui tá tendo esse conhecimento que eu tô tendo, porque eu fazia igual a senhora. Mergulhei na Bíblia. Eu lembro que uma época eu tava trabalhando por... Não, e eu tenho vontade de você. Não desmerecendo ninguém, nem com preconceito, mas negro... Eu era negro ou sou negro? Mas falando da época passada, negro, hoje eu devo ter aí uns 70 e poucos quilos, né? 71, 72 quilos, mas... Naquele tempo tinha quanto? 49. Então assim, você olha para aquele mosquito. É verdade. As pessoas não botam fé, né? É isso que ajuda. Por exemplo, no meu caminhão, eu cortei cana com 14 anos. Naquela época eu podia. Naquela época eu penso, me desculpem aí os defensores, mas eu tenho que falar, né? A minha ideia, o Brasil era melhor. Se hoje a meninada pudesse trabalhar com inteligência, claro, né? Sem escravidão, o Brasil seria melhor. Tem até um menino aí na internet aí falando sobre isso. Tem leis que tem que ser mudadas. Porque o fato de ser lei não significa que está certo. Né? Então, eu trabalhava. Inclusive, eu construí a minha casa antes de 16, 18, 17 anos. Nossa. Meu pai me ajudou a construir, eu tinha minha casa, morar com meu pai na minha família, eu tinha minha casa, entendeu? Eu trabalhava cortando cana até uns 17 anos e tal. O caminhão que eu trabalhava, que era um furgão, naquela época era ônibus, eu era o pastor Edivaldo. E não era São Paulo, não, era sério, dava hora de almoço. Juntava uma turma para me orar, ver a Bíblia. Então, assim, impacto que acontecia, mas voltando a falar, era negro, 49 quilos. Você já é meio disfarçado de negro. Misturado. Aí eu lembro que eu tava cheio de mim mesmo e eu me achando. E eu lembro que eu tinha convidado nesse dia para pregar a famosa irmã do coque da igreja. Sim. Aquelas irmãs do mistério. E ela começou a pregar e no meio da mensagem ela entregava uma ali, outra ali e veio na minha direção. E falou assim, para todo mundo ouvir no microfone: Ronaldo, deixa de ser orgulhoso. Eu não sabia onde eu colocava a cara. Minha vontade era entrar debaixo da cadeira. Você esperando uma exaltação. Tô contigo, meu servo. Aquilo lá me arrebentou, mas foi um tratamento de Deus muito bom para minha vida. Até uma amiga minha que estava do meu lado, quando terminou o culto, ela falou assim: você não parece orgulhoso. Eu falei assim, mas eu sou. Porque eu sabia do que se passava dentro de mim. Aí que é o problema. E ali eu entrei num propósito de oração, de jejum, até que Deus falasse para mim o que eu precisava fazer para me libertar daquele orgulho. E Deus falou assim comigo: pare de falar de você mesmo. Porque eu tinha muito essa questão do mérito, então eu falava muito de mim mesmo. Porque hoje eu orei tanto tempo. Você ficava tipo dando testemunho. Sim. O auto-testemunho. Um auto-testemunho. Porque hoje eu li tantos capítulos da Bíblia. Você sabia que tal coisa? Eu queria sempre expor aquilo que eu estava aprendendo para me exaltar, né? Aconteceu mais ou menos assim com a gente na época de jovens, na questão dessa espiritualidade aí, né? Por isso que eu fui humilhado no falar em línguas. A gente orava muito, e orava, quando eu falo muito, é 2 horas, 3 horas. E aí, quando eu comecei a ter esse entendimento, que foi o irmão pastor Raimundo, que me deu uma grande lição, uma vez, no monte, ele falou para mim: menino, busque sempre fé, amor e humildade. Eu tenho um livro sobre isso, fé, amor e humildade. Então, assim, busque sempre. Aí ele é um homem muito abençoado espiritualmente, mas ele não tem, assim, letra, ele não sabe ler, mas é um homem usado por Deus. Então, o que acontece? Eu comecei a estudar isso. Quando chegou na hora da humildade,
daquela época mesmo. Eu vi que O senhor guardou o que ele falou e falou, vou me aprofundar nisso. aí uma das coisas que eu comecei a fazer foi levantar primeiro na oração. Porque ninguém queria levantar primeiro na oração. É como se fosse assim, quem levantou primeiro é o mais fraco. Entendeu? Ah, sim. Então dobrava o joelho para orar, Deus e Pai. Aí, nisso, eu sempre era o último que levantava. Então ninguém conseguia chegar. Mas era bom, mas eu comecei a ver os motivos. Uhum. Estava todo mundo com aquela mesma intenção, de ir mais longe. Eu não fui o último, mas cheguei perto do Val. Eu perdi pro Val. Então, aí eu comecei a mudar isso. Até hoje eu faço assim. O caminho, isso foi uma lição, que tudo serve para mim hoje. Fazer sempre o caminho ao contrário. Faça sempre o caminho ao contrário. Então, quando eu vi que tinha orado bem, tal, antes eu levantava primeiro. Se não fosse primeiro, pelo menos seria já o segundo se levantar, tal. Uhum. E começar a falar sobre humildade, sobre honestidade. Porque a gente cai nessa bobagem, pastor. Verdade. Não é o assunto mais importante falar aqui. A gente que é pastor, a nossa vida é muito corrida. É muito corrida. Né? Eu não queria ser presidente da ordem de pastores já por causa da correria. Eu não queria ser. Agora eu estou trabalhando pela regional. Se nós tivermos, dá para fazer outro podcast para nós falar sobre esses assuntos, porque hoje não vai dar mais, né? Já passou. Mas a gente precisa deixar de fazer muito e tirar uma porcentagem, pelo menos um terço da nossa vida para buscar. Eu dei essa palestra para alguns pastores em alguma ordem de pastores que eu estou indo, né? Que a nossa vida é muito intensa. É filho, é esposa, as programações da igreja, os eventos da igreja. O dia a dia da igreja, a nossa vida particular, a saúde, um monte de coisa que inclui a realidade da vida pastoral. Mas o que acontece? A gente fica focado nisso, fazendo muito para Deus, sem buscar a Deus. Entendeu? Então, o conselho que eu daria hoje para pastores subdividir a vida, fazer uma escala de busca. Não é? Vai ter uma vigília, vai ter um monte, vai ter uma palestra, vai ter um... Não, isso não é escala de busca. Entendeu? Escala de busca é você ter um tempo para você. Você e Deus. E Deus. Além dessa escala de busca, outro conselho importante é o nosso lazer. O pastor tem um lazer, uma coisa que ele gosta de fazer. É soltar pipa, solte pipa. É jogar bola, jogue bola. No meu caso, eu amo relíquia. Uhum. Sou pastor dos carros velhos, né? Uhum. Que eu não gosto de chamar meus carros de velho. Eu devo ter só uns 3 carros velhos, para mim é a espinha velha. Não, meus carros são antigos. É outro nível, né? É outro nível. Então, o meu lazer é isso, entendeu? Então, cada um precisa ter. O meu lazer também, até conversando com o pastor Joel, ele falou para mim que o meu escape é música, que eu faço música, eu toco e tal. Uhum. E também é outro lazer. Qualquer coisa que acontece assim, que marca a minha emoção, eu vou lá e faço uma melodia, uma música para Deus, etc. Né? Então, é o conselho que eu dou. Tira um tempo. Todo ano da minha vida, eu faço uma escala de busca. Esse ano foi mais louco, esse ano, né? Até o pastor Darcy falou, Divaldo, isso é muito perigoso. Eu falei, mas não é um voto, não, é só uma maneira de buscar. Tanto que eu posso sair daqui. Uhum. Então eu vim para aí, esse ano eu coloquei, eu vou orar, eu vou ficar na igreja para Deus 100 dias. 100 dias. O ano tem 365 dias, eu vou ficar 100 dentro da igreja. 100 dias dentro da igreja. Chegando lá, eu faço minha escala. Então, eu fiz uma escala louca aqui que eu orei 7 horas todo dia. 7 horas de oração. Mas, 24 horas do dia, né? Eu pegava 12 horas do dia aqui e tirava 7 para orar. De joelho. Então, né? Orei 3 horas, para orar mais 2, mais 1 e tal. Uhum. E orei 7 horas. Tal. Outros dias eu tirei mais para jejuar, outros dias eu tirei mais para ler, para estudar a Bíblia, que eu leio a Bíblia todo ano. Então, assim, muda, você passa a ter um tempo para Deus. E também, pastor, descansa a mente, com certeza, o cérebro. A nossa vida é muito acelerada. Outra vez eu ouvi algo assim, que você pode trabalhar para Deus ou com Deus. Exatamente. Para Deus é que vou fazer tudo que eu acho que tem que ser feito aqui. E com Deus é muito mais na oração. Porque se a gente orar mais, a gente vai ver Deus agindo em coisas que a gente nem vai precisar agir. Pastor Edivaldo, desde já eu quero agradecer o senhor ter aceito o convite. E qual o último recado que o senhor deixa aqui para os nossos ouvintes, mediante a tantos assuntos que nós falamos aqui? Eu diria a frase que eu estou usando. Número 1, nada é mais importante que nada. Entendeu? Não. É uma filosofia. Todas as coisas são importantes. Em seu devido lugar, na sua devida hora. Uhum. O que é mais importante, seu pé ou sua mão? Não há o mais importante. Os dois são importantes dentro da sua categoria de uso. Uhum. A segunda coisa que eu diria é que a vida não é um bolo pronto. Tá? A vida são ingredientes que Deus nos dá para que a gente possa fazer esse bolo. Então nada vai ser fácil, mas nada é tão difícil que não se possa ser construído. Então é importante você, servo de Deus, serva de Deus, entender que a tua vida é um testemunho vivo diante do altar de Deus. Que esses momentos que nós
participamos aqui possa ser de grande relevância e edificação para a sua vida. Me sinto muito honrado, pastor Ronaldo, por participar desse bate-papo de fé em fé. Deus te abençoe. Amém. Estamos aí para a próxima. É isso aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e logo nós voltamos com mais um podcast de Fé em Fé.